Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Esse vídeo é aquele vídeo prometido, que eu falei que ia falar sobre as timelines das festas em Cristo e na igreja. Se você chegou nesse vídeo aqui pela primeira vez, pode assistir esse vídeo sem assistir os outros, não tem problema. Mas quando você terminar esse vídeo, você vai voltar e pegar a sequência desde o começo. Eu falo isso porque às vezes não é necessário a pessoa voltar tudo para assistir um material. Eu posso fazer esse material aqui à parte, mas ele faz parte de uma sequência de vídeos, ok? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre os moedes, sobre os tempos determinados, explicando 1 Coríntios 15, que é um vídeo, se eu não me engano, o terceiro, que é uma continuação do Apocalipse 20, que é o segundo, que é uma continuação do Apocalipse 19. Então é uma série de vídeos, mas se você chegou nesse vídeo pela primeira vez, por causa do título ou do tag, não sei, pode assistir esse vídeo. Esse vídeo é super interessante, vai ter revelações sobre as festas. O objetivo do vídeo é falar sobre o arrebatamento da igreja. Com certeza você vai se interessar por ler o profeta Joel. Agora você vai se interessar por ler esse profeta. Você vai conectar ele com o Apocalipse. Você vai se interessar por revisar os textos que falam do arrebatamento nas cartas de Paulo. E eu vou dar uma lição de casa para você. Você já tem escutado tradições judaicas falando que 4 festas já foram cumpridas e que faltam apenas 3. Quais foram as festas cumpridas? Páscoa, Asmos, Primícias e Pentecoste. Por que elas foram cumpridas? Porque Cristo veio e morreu na Páscoa, ele é os Asmos, ele ressuscitou nas Primícias e houve o Pentecoste. Por que faltam 3 festas? Porque faltam trombetas, expiação e tabernáculos. Então já se cumpriram 4, faltam 3 e é assim que eles entendem. Mas eu entendo de maneira diferente e queria passar para vocês como eu entendo, para vocês verificarem na palavra. Olha como tudo isso vai fazer um grande sentido na revelação do fim dos tempos. As festas foram cumpridas, no meu entender, 3,5 e 3,5. Como assim 3,5 e 3,5? Eu vou explicar para vocês. Mais para frente eu vou explicar ali no fundo, naquele fundo preto. Eu vou fazer uns desenhos e vai ficar melhor para a pessoa entender, mas por enquanto eu vou deixar para vocês revisarem, para vocês irem na frente estudando, porque depois eu vou acrescentar mais coisas. Foram cumpridas 3 festas e meia, e Deus deixou 3 festas e meias para serem cumpridas no final. Isso na timeline da igreja, não na timeline de Cristo. Eu já expliquei no vídeo passado que Cristo ele cumpriu as festas, pelo menos até a expiação. Ele ainda está trabalhando na expiação, mas ele já está nos tabernáculos de Deus. A festa dos tabernáculos ainda não se cumpriu nem em Cristo e nem na igreja. Os tabernáculos vai se cumprir em Cristo e na igreja junto. Essa é uma festa à parte. Eu expliquei que cada festa tem a sua especialidade. Páscoa fala da morte de Cristo. Primícias fala da ressurreição de Cristo. Só que também fala da ressurreição da igreja, isso na timeline da igreja. Isso que eu estou querendo fazer que vocês entendam. Pentecoste se cumpriu primeiro em Cristo, porque ele tem que ser revestido de poder primeiro, para depois ele revestir a igreja de poder. Tem as primeiras chuvas e as últimas. Aí depois trombetas, quando Cristo ressuscitou, ele ficou 40 dias com os discípulos falando as coisas acerca do reino de Deus. Ele tocou trombeta primeiro, depois ele como um sumo sacerdote, ele não ascendeu aos céus? Lembra em Atos, no final de Lucas, quando ele está ascendendo aos céus? Ele fala, todo poder me é dado no céu e na terra. Depois das primícias vem Pentecoste, ele foi revestido de poder. Aí depois do Pentecoste tem o quê? As trombetas. Ele ficou 40 dias, depois que ressuscitou, ficou 40 dias, tocando trombetas para os discípulos. E depois, como sumo sacerdote, ele ascendeu aos céus para trabalhar no ministério da expiação dos pecados. E aí ele continua trabalhando até hoje, irmãos, até o dia da redenção, o dia da expiação, o dia da propiciação, que é conhecido como Yom Kippur. Ele vai se cumprir quando a nova aliança for estabelecida por completo, porque ainda nós estamos no caminho, no estabelecimento da nova aliança. Cristo ainda está fazendo aliança com o seu povo. Percebe como a timeline de Cristo é diferente? Ele tem que ser primeiro em tudo. O escritor de Hebreus fala que ele, como precursor, passou pelo véu na nossa frente, para depois a gente ter acesso livre ao Santo dos Santos. Ele fala isso em Hebreus 6, conclui o assunto em Hebreus 10, por isso que eu quero muito fazer um estudo sobre Hebreus que vai ajudar muito as pessoas a entenderem todas essas coisas. E os tabernáculos, ele é uma festa à parte. Cada festa tem a sua especialidade. Lembra que eu falei? Cada festa tem
Olha a festa do Pentecoste, por exemplo, eu falei no vídeo passado. O Pentecoste é a festa que faz a transição entre as 3 primeiras e as 3 últimas. E eu vou explicar de maneira clara isso daqui, visível. E vou usar o profeta Joel. Eu vou ler Apocalipse 1 para vocês, eu nem vou colocar aí na tela agora, porque eu só vou ler para relembrar. Apocalipse 21 diz o seguinte: Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Presta atenção. Então ouvi uma grande voz do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Aqui eu poderia usar o grego, fazer um ajuste na tradução, assim como em João 1,14, quando fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra se tabernaculou em nós. Aqui é a festa dos tabernáculos. Está mostrando a esposa do Cordeiro. Está mostrando o corpo de Cristo. Não tem corpo sem cabeça, nem cabeça sem corpo. Aqui é Cristo, a igreja, celebrando juntos a festa dos tabernáculos na sua realidade. Entendeu, irmãos? Então, na timeline de Cristo, já se cumpriu Páscoa, asmos, primícias, porque ele ressuscitou, Pentecoste, porque ele foi revestido de poder, trombetas, porque ele tocou trombetas, e ele toca trombetas através da igreja, e expiação, na qual ele trabalha até hoje. Mas vai chegar o dia determinado da expiação, que está em Apocalipse. Isso é espetacular, está em Apocalipse 8. As festas todas estão em Apocalipse. O livro de Apocalipse foi remontado em cima do quadro das festas. Já começa com as festas o Apocalipse. João ouviu uma voz como de trombeta, falando com ele. Era Cristo falando: morri, fui morto, Páscoa, mas eis estou aqui vivo, primícias. Estava revestido de poder, Pentecoste, voz de trombeta. Estava como um sumo sacerdote, com a roupa do sumo sacerdote, dia da expiação. E acaba o Apocalipse nos tabernáculos de Deus. Entendeu, irmãos? Por isso que eu quero muito que vocês entendam o que Deus revela através das festas. 2 timelines, uma de Cristo e uma da igreja. Isso a igreja ainda não pegou, ela não discerniu isso ainda. Isso aqui Paulo chama de mistério em 1 Coríntios 15. Então Cristo primeiro, depois a igreja. Por isso que existe 2 timelines. Nunca se esqueça disso, nas festas. Por que depois da Páscoa tem que ter propiciação pelos pecados? Se Cristo, quando morreu, ele fez a expiação dos pecados, por que lá na sexta festa tem que ter expiação? Por vários motivos. Eu já também fiz um vídeo na lousa falando das festas, explicando as 70 semanas, anexada com a festa das primícias, 7 semanas, 70 semanas, a festa das primícias é chamado de semanas, festa das semanas, e também expliquei sobre o chamado jubileu, que é 7 vezes 7 semanas de anos. Deus anexou todas essas coisas uma tremenda rede de revelação para revelar as obras de Cristo na igreja e os tempos determinados. Hoje nós vamos falar sobre os tempos determinados. Lembra que eu falei que ia provar para vocês que se cumpriram 3 festas e meia e ficou justamente 3 festas e meia para o fim? Lá em Apocalipse não destaca entre os 7 anos 3 anos e meio? Eu já vou falar de antemão quais foram as festas que se cumpriram na timeline da igreja. Na igreja se cumpriu Páscoa, asmos, primícias e meio Pentecoste. Como assim meio Pentecoste? Porque tem as primeiras e as últimas chuvas. As primeiras chuvas foram derramadas no dia de Pentecoste em Atos 2. Se cumpriu meio Pentecoste. As primeiras chuvas. A chuva serôdia. As últimas chuvas não se cumpriram. E se você for buscar as últimas chuvas, a chuva serôdia, na Escritura, você vai encontrar a vinda de Cristo. Ou seja, 3 festas e meia se cumpriram. Alguém pode se levantar aí e falar: não, as últimas chuvas, a igreja já recebeu dessas últimas chuvas. Vamos ver isso no profeta Joel, se já recebeu mesmo. Nós vamos ver isso na parte número 2 do vídeo. Essa daqui foi a parte número 1. Vamos para a parte número 2. Eu vou deixar um... Tá vendo esse vídeo aqui? Aqui está a parte 2. Você clica nele, na parte 2 nós vamos ler um pouquinho do profeta Joel.